Boa tarde, meninas. Boa tarde, mulheres. Mais uma edição do nosso podcast Madame Jurídica. E hoje a nossa convidada, Paula, que é terapeuta especialista no universo feminino. Paula, conta pra gente quem que é a Paula, né, por trás da terapeuta, tua jornada, o que que te trouxe, né, para esse mundo da terapia aí com as mulheres. Primeiramente, boa Boa tarde, Jerusa, tarde. boa tarde a todos que forem nos ouvir, né? Sou muito grata a Deus, primeiramente, e também a sua vida por ter me convidado para Obrigada. esse episódio. Sei que vai fazer muita diferença na minha vida. Obrigada mesmo, de coração. Então, quem é a Paula por trás da terapia? Eu sou mãe, sou casada há 20 anos já, tenho 2 filhos, Isaac e Isabela, sou casada com Vanzir. Mas antes de eu ser terapeuta também, eu fui professora por 13 anos na educação de São João Batista, quase 14. E esse ano, então, eu fiz uma transição de carreira, aonde me impulsionou a viver ainda mais na íntegra esse propósito, porque eu digo que é um propósito maior. Sim, Eu não tô, eu sempre digo para as minhas pacientes e para as pessoas que eu falo, eu não estou apenas lá para atender, eu estou lá para ver valor na vida da pessoa e gerar sim. valor na vida de quem vai ao meu encontro. Então, bastante pessoas hoje não sabem que a Paula ainda é terapeuta, né? E Exatamente. que meio que tu fez, então, tudo nos bastidores aí, né? Enquanto Isso. era professora, você também já estava estudando ali a questão, né? E te especializando, né, na terapia voltada ao universo feminino, Uhum. né? Mas o que que foi essa virada de chave? Tipo, não quero ser mais professora. O que que te trouxe isso? Foi a minha própria história. Foi o que eu vivi ao longo dessa jornada de professora de 13 anos. Durante esses 13 anos eu fiquei doente, passei por um processo de dores emocionais, dos quais eu desconhecia, porque quando a gente está na dor, a gente sempre diz assim: eu sempre fui tão boa da cabeça, como que eu fui ficar doente? Como que eu posso estar passando por algum problema emocional? Só que a gente não entende que Vocês por nem trás. aceita, né, Paula? Exatamente. E a gente não entende que por trás de toda dor emocional existe uma raiz que precisa ser tratada. E muitas vezes as nossas raízes estão ligadas às dores da infância, alguma situação que a gente viveu que nem mesmo a gente consegue lembrar. Sim. E aí a gente vai trazendo ao longo da nossa vida. Então, nesse processo, nessa jornada, eu entendi que o meu propósito era além. Eu precisei passar pelo que eu passei para hoje ajudar mulheres que se encontram no mesmo estado do qual eu estive um dia. Olha que lindo. E me diz uma coisa, teve algumas questões ali que tu comentou, né, que tu passou enquanto tu te afastou, chegou a te afastar no trabalho, Uhum, né? sim. Como que foi isso? Então, na verdade, Jerusa, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter sintomas de burnout por 2 anos, antes de eu dizer assim, ó, eu não aguentava mais. Eu chegava em casa e dizia para meu marido assim, eu não aguento mais, eu tô cansada. Eu tô Sim, cansada. E o cansaço foi tomando conta e foi dando espaço para a ansiedade e para a sim. síndrome do pânico, da qual eu fui diagnosticada por uma psiquiatra. Desculpa te interromper, mas por trás de ser professora, também tem um apego ali emocional com o teu trabalho? Acho que é um trabalho bem difícil de tu conseguir te desvincular de uma certa maneira, porque tu cria um vínculo ali com as crianças, ou tô enganada, ou é mais ou menos Não, nesse com sentido. certeza. Até porque para ser professor hoje, se você não gostar daquilo que você faz, você Não consegue, né? não consegue. Porque Tem que ter são um muitas propósito também, demandas, né? exato. Tem muitas demandas, são pessoas de várias famílias, contextos familiares diferenciados. Sim, E a gente lida dia a dia com pessoas diferentes. Então a gente não trabalha só com as crianças, a gente trabalha com as famílias no geral. Porque hoje a escola e família andam juntas. E se a gente não tiver esse contexto andado, embasado juntos, a gente não consegue fazer com que a escola ande, com que as crianças aprendam da melhor maneira possível. sim. Porque às vezes até os pais se confundem, eu acredito, né, com a questão. O que que é o papel da escola? É a educação, Uhum. enquanto a. Como que se dá um termo para isso que não seria educação do ensinar em casa é diferente do ensinar na escola, né? Sim, Existe um termo para isso, agora me fugiu da até cabeça, porque mas assim, ó, o ensinar em casa, você vai, os pais, por exemplo, nem todo pai tem o conhecimento que nós, professores, sim, tivemos através da nossa formação enquanto professor, enquanto pedagogo. Então, quando eu me formei na área da pedagogia, isso há alguns anos atrás, eu tinha como objetivo ensinar crianças. E eu realmente gostava, e não vou dizer para você que eu não gosto de fazer o que eu fazia. Muito pelo contrário, eu amava fazer. Só que chegou um estado da minha vida em que eu percebi que não era mais isso.
que eu já havia cumprido o meu papel, o meu propósito de Sim. ensinar e ajudar pessoas e a ensinar crianças a ler, porque eu trabalhei em alguns momentos como alfabetizadora de crianças de primeiro ano, que a gente pega ali zerada, né, que ensina do ler a escrever Nossa. até a Um criança sair desafio, né? lendo isso. Exatamente, é um desafio muito grande. Mas isso me proporcionou muito conhecimento, me proporcionou o ato de falar em público, que eu era uma pessoa muito tímida anteriormente na minha vida, Sim. sempre fui uma adolescente muito tímida, então isso me ajudou bastante com todo esse processo e que hoje, com certeza, tem me ajudado como terapeuta, porque para mim me posicionar como terapeuta, o que eu preciso? Falar para as pessoas aquilo que realmente elas precisam ouvir, que está por trás da terapia. Bacana. Olha que virada de chave, né? Que Uhum. jornada. E eu acredito que também é interessante o que, né? Eu não sei como que é feito isso tu trabalhava em escola pública, né? Isso, eu Isso? trabalhei na rede aqui em Ah, São João. certo. Eu não sei como que é feito na rede pública, né? Em questão de a percepção e o acolhimento quando tem um professor com alguma situação que precisa de um afastamento, né? Uhum. Às vezes até a própria empresa, ela tem as suas responsabilidades, né, em Uhum. relação ao colaborador, seja no órgão público ou não. E aí vem a questão também do afastamento, né, que muita gente às vezes até desconhece a questão Uhum. de tu ter ali um recurso, né, que é devido do INSS, é a pessoa que vai estar temporariamente ali sem a condição de estar trabalhando, né? Então, Exato. tem o auxílio doença, né, que provavelmente tu ficou afastada, né? Então, é Sim. importante entender que a pessoa ela não vai ter um impacto financeiro tão grande porque tu consegue recorrer aí e, né, buscando um advogado, enfim, tu consegue recorrer e ter o direito ao auxílio doença, o auxílio às vezes é um auxílio acidente, no teu caso foi uma doença, mas às vezes é um auxílio acidente, a pessoa sofreu um acidente, então ela acaba buscando o advogado, né? E Uhum. consegue ter esse recurso aí do INSS, né? Para poder ter o afastamento e voltar depois à jornada de trabalho, né? Uhum. Se já tiver dentro das capacidades, né? Claro que segue ali um critério, né? Vai seguir um critério, os requisitos, né? Ter realmente comprovada a questão da tua incapacidade, seja ela temporária ou não, né? Uhum. Mas é legal o pessoal ter esse conhecimento para ficar mais tranquilo. Às vezes a pessoa passa, e aí, se eu me afastar do trabalho, agora não sou obrigada a trabalhar. Não, não é assim, né? Tem vários Isso. direitos que às vezes as pessoas desconhecem, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Uhum. Então é interessante a pessoa sempre, pô, tô me sentindo incapaz de trabalhar, seja por uma questão emocional ou física mesmo, né? Interessante buscar um advogado ou buscar informação para entender o que que é o direito ali da pessoa. Exatamente. E agora falando desse universo, né, emocional feminino, que acredito que tu vai gostar de falar bastante disso, né, que é Uhum. bem tua área. O que que significa trabalhar com o universo feminino? E esses ciclos, essas fases que tu comenta ali, né, o que que Uhum. seria isso? Então, Jerusa. A questão de autocuidado também, se tu quiseres trazer, porque eu acredito que tudo já começa assim, para eu ser uma boa profissional, para eu ser uma boa mãe, eu tenho que sempre cuidar de mim primeiro, né? Então, Uhum. como que é que essa questão de autocuidado, como a gente entender os nossos ciclos e o que, que contextualiza isso pra Uhum. gente? Então, o que que acontece? Nós, mulheres, a gente tem uma demanda muito grande mesmo. Quando eu falo de demanda, eu falo da carga que todas nós temos no dia a dia. Sim. Porque a maioria das mulheres hoje trabalham fora. Então, por trabalhar Uhum. fora, a gente possui a demanda do trabalho, a gente possui a demanda da família, possui a demanda dos filhos, enfim, é uma Sim. carga em que nós mulheres, ao casar, ou a partir do momento que você tem uma vida profissional, você já demanda de muitas coisas, Sim. né? Financeira, muitas preocupações, enfim, na vida de uma mulher. E quando a gente fala do universo emocional feminino, a gente trabalha realmente essa questão de você olhar para dentro, olhar a feminilidade da mulher. Que muitas vezes nós, mulheres, por trás de tantos sorrisos, há uma dor escondida, há Sim. uma carga escondida, sabe? Então é você olhar para dentro de si. E quando você fala ali sobre o autocuidado, o autocuidado ele começa realmente dentro de mim. Porque não adianta o autocuidado, muitas pessoas pensam que está ligado com a questão de autoestima, do se arrumar, do ir para frente do espelho, se sentir bonita, e não é. Porque quando a gente está bem interiormente, mentalmente, isso, de uma forma ou de outra, é transferido para fora. Então, por exemplo, se eu não tiver legal, não adianta eu só botar
a roupa bonita e me achar. Hoje eu tô pronta pra qualquer desafio. Não, Não. Até porque é. a gente parece que coloca máscaras. A Sim. máscara da roupa bonita, da maquiagem, do cabelo bem organizado, mas não é assim. Então tu disse que vem de dentro primeiro. Exatamente. Legal. Vem de dentro. Porque eu acho que a beleza interior, ela transparece no exterior quando ela está ligada Tem sentido. emocionalmente bem, assim, com a mulher. Quando a mulher está bem, ela transfere isso, ela consegue transmitir de uma forma bem consciente. E o que que essas fases que. Então, essas fases, elas são meio assim, muitas mulheres perguntam para mim, o que que é isso? Por que que eu sou, uma semana eu tô de um jeito, outra semana eu tô de outro? Por Sim. quê? Às vezes a Nós, gente se acha uma bipolar da vida. Meu Deus, uma semana eu tô assim, aham, outra semana. Aí tá teu marido, teu filho, meu filho e o Moraes já consegue identificar certinho. Acho que ela tá entrando naqueles dias. aham, E porque, engraçado que antes a gente, eu não sei, eu tenho um período da vida, eu não sei se a gente começa a se identificar e a se entender e identificar os períodos que tu tá. Claro que eu não tenho conhecimento técnico, mas uhum, te percebe um pouco diferente, né? E eu isso, achava uma baita de uma frescura isso. Eu falava, nossa, eu nem tenho TPM, não tenho cólica, não tenho nada, né? Então, e hoje eu já percebo, e as pessoas que estão ao meu redor percebem a minha alteração de humor. Hoje, eu percebendo isso, entendendo, algo tá me incomodando, eu não sei o que que é, acho que eu tô entrando ali no ciclo, né? uhum, Mas aí eu já até compartilhei com o Moraes, ele tem um aplicativo no celular dele que acompanha o meu ciclo menstrual certinho, porque para entender essas uhum, mudanças de humor, né? E o meu filho, como já tá há bastante tempo comigo, já consegue identificar ali, ele já tem, apesar de ter 13 anos, é um menino bem inteligente, o Guilherme. Então ele já tem essa sensibilidade, né? E porque a gente conversa muito, mas como que é identificar isso e como entender esses ciclos? é muito importante isso que você falou sobre o homem ter esse olhar amoroso para a mulher, né? Porque eu penso que se todo marido tivesse esse olhar e olhar a integridade da mulher como um todo, acho que nós iríamos ser bem mais felizes, né? Em todos os sentidos, todas as mulheres, num modo geral. Porque o marido também ele entende que a mulher não está bem. Ele acolhe esse momento do não estar bem. Então, esses ciclos eles são formados por quatro fases, Tá. quatro fases que todas nós mulheres passamos o mês inteiro. Nós temos hormônios e esses hormônios eles oscilam gradativamente, fisiologicamente, todo mês em nós. Isso não tem como tirar, faz parte da nossa natureza feminina. É parte, é Deus que nos deu, não tem como a gente dizer eu não gosto, eu não quero. É nosso, não tem como fazer. Todas nós passamos por isso. Então a gente tem a fase pré-menstrual, que é a fase que a gente chama da TPM, mas que é Uhum. mais voltada ali que a gente está num processo mais né, de irritação, que a gente sabe que é um momento que a gente precisa, opa, eu não estou bem, eu vou cuidar com o que eu vou falar, porque às vezes nesse momento que causa situações difíceis e a gente precisa cuidar, né? Sim, Então a pessoa já disse, ela tá na TPM, porque ela não tá, o humor dela não tá legal. sim. Realmente, mexe muito com a gente. Mas também uma fase que precisa ter um olhar para dentro, é o olhar do acolhimento. Aí chega o momento da fase menstrual, aquela fase que você precisa realmente tirar um tempo para si. E a gente muitas vezes quer igualar a nossa vida por completo. Se eu estou bem numa semana, eu tenho que achar que estou bem, que eu tenho que estar bem, desculpa, em todas as minhas semanas. Não é assim. A gente fica se autocomparando com aquilo que viveu na semana passada, mas a semana passada já foi um ciclo. Agora eu estou vivenciando outro ciclo. Aí vem a fase menstrual, que é aquela fase do acolhimento, que é o momento de você parar, de olhar para si, de autocuidado mesmo. Ah, eu não estou me sentindo bem, eu preciso ter um tempo de descanso. Faça isso. Eu sempre falo para as minhas pacientes: tire esse tempo para você, é prioridade. Você precisa ser a sua prioridade. Autocuidado começa quando eu me priorizo. Então, quando eu passo a priorizar as minhas dores, as minhas emoções, os meus pensamentos, o que eu penso sobre mim mesma, tudo muda. Tudo muda. Depois dessa fase, começa a fase pré-ovulatória, que é a fase onde a gente começa a ficar mais intensa, os hormônios já começam a ficar mais em equilíbrio, passou a fase menstrual, aí a gente começa a ficar começa a voltar mais o prazer pela vida, o autocuidado, de a gente se olhar realmente agora sim, dizer Renasce das cinzas amanhã. exatamente, olha como eu tô ficando bonita, como meu cabelo tá legal. Essa fase tá entrando na fase ovulatória, que é onde o nosso corpo começa a se preparar até mesmo para uma fase de gestação. Então a gente passa por esse processo. É uma fase que cada ciclo é uma fase diferente. Cada Sim, fase dessa é muito importante a gente entender quando eu estou bem para fazer alguma execução de algum projeto,
Se eu não estou legal, não faça, porque não vai render. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para dentro e se autoconhecer. Eu digo que é autoconhecimento. Se eu sei que eu não estou bem, eu vou priorizar esse momento e vou me acolher. Vou entender que não, eu não vou fazer tal coisa porque não vai dar bom. Sabe? É olhar para dentro e Sim. dizer, não vai ser legal. Agora, quando eu estou bem, que eu estou naquele momento de assim, ai, nossa, parece que a gente abre a janela pela manhã e diz, nossa, que lindo dia. Essa fase pode ver que é a fase ovulatória. E você tá tudo legal, a tua vida parece que anda, aquela semana mesmo flui. É diferente. Sim. E é normal, tá? Cada uma de nós oscilamos temporariamente, diariamente, mensalmente, desse jeito. Não Então tem ninguém como é tirar. bipolar. Ninguém é Não, não bipolar. que ninguém é bipolar, né? Não, existe os Sim, transtornos de mas bipolaridade. Porém, a gente precisa ter esse olhar. Porque às vezes chega as muitas mulheres. pessoas confundindo isso. Exatamente, eu ia falar isso. Muitas mulheres já chegaram para mim, ai, Paula, eu acho que eu sou bipolar, porque eu chego de uma hora tô de um jeito, uma semana eu tô de outro, e parece que eu não me conheço, parece que eu não consigo me entender, e as pessoas à minha volta não me entendem, mas não é. Aí a gente começa a ouvir a história, começa a ouvir a pessoa, contar o que ela está passando, o que ela vive, a gente entende que ela só não conhece a fase da Até ciclicidade. porque a bipolaridade é algo, tipo, não tem a ver só com alteração de humor e não é em curto espaço de tempo, né? O pessoal Não. confunde bastante. Mas o que é o erro que as mulheres mais cometem, que tu percebe, assim, quando elas chegam no teu consultório e tu consegue identificar os erros, às vezes por falta de conhecimento, enfim, ou em Uhum. qualquer outro sentido? Um dos maiores erros que eu vejo que hoje a mulher comete é o ato de se comparar. Eu me comparando com a outra, eu me comparando com a semana que eu fui anteriormente, como eu falei antes. Aquela Sim, semana, às vezes eu tava uau, eu tava a semana que eu tava produtiva. Depois, na outra, eu já não estou bem. Não flui nada, não consigo produzir nada e a gente fica se comparando o tempo todo, se sobrecarregando. Eu acho que é um dos maiores erros que a mulher comete, se comparar e se sobrecarregar e achar que pode lidar com tudo sozinho. E a gente não pode. sim. Até porque o homem eu vejo que ele tem. A sociedade cobra também uma certa responsabilidade do homem, mas é mais na questão do sucesso financeiro, Uhum. né? Agora, a questão da mulher tem muita cobrança da sociedade em relação ao corpo, em relação a hoje a profissão também, em relação à beleza, em relação ao ser mãe, em relação a seguir ali um padrão familiar, né? Então tem meio que um padrão e engraçado que a sociedade, a cultura, ela vai mudando, mas se mudou de ontem para hoje, e num curto espaço de tempo, a mulher já tem que se adequar. Então, se o corpo era uma moda ser de um jeito, ser extremamente magra, as mulheres tinham que seguir o padrão, agora mudou o contexto, e se ia ser musculosa, agora tem que seguir um outro padrão, né? E como que a mulher, né, se consiga se proteger e se blindar de tudo isso? Eu acho que é muito importante quando eu tenho esse olhar de entender que eu não preciso ser igual ao outro, porque nem toda moda precisa fazer parte da minha vida. Porque quando eu entendo que ser o que o mundo quer que eu seja, eu deixo de priorizar quem eu quero ser de verdade. Eu deixo de priorizar a mulher que eu estou me tornando. Então, quando eu entendo que eu não preciso ficar baseada naquilo que o mundo me impõe para ser, que o mundo que eu falo, as modas do dia a dia, Sim, as coisas como você acabou de falar, que são implementadas a cada vez mais na mente das pessoas, é eu seguir um padrão. Eu acho que a gente não precisa seguir um padrão. Padrão é aquilo que eu sigo que está dentro de mim. Eu penso que o padrão, não existe um padrão certo e nem errado. Existe aquilo que eu faço e que te faz e bem, que me faz bem e né? feliz. Exatamente. Perfeito. Ah, existe, olha agora, vou fazer umas perguntas mais relacionadas a curiosidades. Existe uma fase do ciclo em que a mulher toma melhores decisões? Existe a fase ovulatória, que é a fase em que a mulher está propensa a tomar as As melhores melhores decisões da decisões. sua vida. Porque ela tá bem. Sim, ela está bem com ela mesma, ela está bem com tudo. Legal. E um hábito simples pra gente reduzir a ansiedade. Dormir bem. Dormir bem O faz todo sono. sentido. Dormir bem, se autorregular. O que que seria um dormir bem pra hoje, a gente que tem uma rotina intensa, né? Trabalho e bastante demanda.
O que que seria um tempo ideal para mulher, assim? Eu acredito, Jerusa, que seria uma noite bem dormida de 7 a 8 horas. Mas sabe Uhum. qual é o maior erro das mulheres hoje? Essa semana, justamente, eu É. fiz uma publicação no meu Instagram falando sobre isso, que uma das coisas que a gente se sobrecarrega são com as informações que a gente vê no celular. Ah, Infelizmente, o celular é uma coisa boa, mas infelizmente, se você agregar tudo aquilo que ele traz de informação para a tua e não vida filtrar, e não filtrar, você acaba ficando doente sim, emocionalmente. Porque é tantas preocupações, é tantas demandas, é tantas coisas que hoje vem acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo, que se a gente não priorizar aquilo que realmente faz bem, não filtrar aquilo que é bom pra gente, a gente acaba passando por processos bem difíceis. E acaba adoecendo por conta de se preocupar demais. E a gente já acorda de manhã no automático, né? A primeira coisa, o celular despertou, vai para a rede social, vai para o WhatsApp, começa a responder tudo rápido. E sim, aí fica aquela loucura assim do dia a dia. E já começa, parece que o dia já acorda atrasado, sim, sabe? sim. Quando você começou errado, porque você já começou vendo informação errada, fazendo tudo errado. Não, acorda de manhã cedo, respira profundamente, faz uma oração, agradece a Deus. Eu faço isso enquanto cristã, porque eu também sou cristã, e eu vejo o quanto é necessário, importante a gente ter esse tempo também, priorizar esse tempo com Deus, você orar, você agradecer a Deus. Então, antes de qualquer coisa, agradeça a Deus ali onde você está mesmo, por mais um dia. Porque muitas pessoas queriam acordar pela manhã e não conseguem. Muitas pessoas não Sim. conseguem nem levantar de uma cama. Então, quanto é importante a gente cuidar desse corpo. Sim, a gente só valoriza, por exemplo, a questão de saúde, né? Quando a gente se encontra sem ela, né? Exatamente, Então a exatamente. gente acordar aí todos os dias com saúde é realmente um motivo para agradecer. Ah, uma frase que você gostaria que toda mulher ouvisse hoje. Uma frase que eu tenho como um legado do meu método de trabalho é: quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Porque quando eu entendo que a minha cura precisa acontecer e começar por mim, a minha geração, ou seja, aqueles que virão depois de mim, não irão sofrer os impactos que eu já sofri na vida. Nossa, interessante, tá? Uhum. Tu já traz. Se a gente se cura realmente, porque não tem como tu não transferir alguma coisa, por exemplo, do menino de 13, né? Uhum. Quem tem filho ou filha vai entender. Que é difícil se tu tá num dia ruim, tu não transferir isso pra criança. Mas a criança percebe. Por Muito. mais que tu não queira transferir. Eles são uma esponjinha, né? Eles Eles absorvem tudo. perguntam, né? Perguntam. E eles entendem como que tá o ambiente. Então, realmente isso tem muito sentido. Quebrar um ciclo, às vezes, eu fui, não, foi meu caso, graças a Deus, tenho uns pais maravilhosos, não Uhum. tenho o que falar. Mas tu quebra um ciclo, às vezes, não fui tratada de tal jeito pelo meu pai ou pela minha mãe. O que que tu faz? Tu vai lá e tu quebra aquele ciclo, né? Uhum. Então faz muito sentido o que tu falou, de realmente se curar e não transferir isso para a próxima geração, né? Exatamente. Eu também tive uma base, meus pais maravilhosos, tenho muito a agradecer a Deus pela vida deles, mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade de todas. A gente sabe Sim, que não é a realidade de todas as mulheres, infelizmente. Mas sempre há oportunidade para a gente quebrar o ciclo e romper o padrão. Que eu não preciso repetir aquilo que um dia foi causado na minha história, na história da pessoa em si, na vida do filho ou da filha, porque pode ser diferente. A gente é capaz de fazer diferente. legal. Ahn, e qual é o maior mito sobre a saúde emocional feminina? Eu acho que mito é quando a Sim. gente acha que pode enfrentar tudo sozinha. Eu acho que é não priorizar, não ter esse olhar de dizer assim, eu preciso de ajuda. Sabe? Achar que não, amanhã eu tô bem, porque eu fiz isso. Sabe? Quando eu comecei a ficar doente no meu processo de ansiedade, porque eu nunca digo assim, eu sou ansiosa. Eu estou. Estou. Porque eu não sou. Sou é uma palavra muito forte. Você prioriza aquilo como um poder para a tua vida. Você traz aquilo, eu sou. Não, eu estou. Então, quando eu estava ansiosa, eu dizia assim, ó, sexta-feira eu ia para casa, acabava meu momento de trabalho, ia para casa e amanhã eu tô bem, passa final de semana, chega segunda-feira, vem tudo de novo. Então, é quando Sim. você prioriza aquilo que você diz assim, ó, eu posso lidar com isso sozinho. Não pode. É um mito. Você precisa de ajuda profissional, de alguém que entenda, que vá ao fundo, que vá a fundo da tua história, vá nas raízes. Imagina que a gente é uma árvore e que a gente é nutrido. Por onde que a árvore é nutrida? Pelas raízes.
E a gente é nutrido pelas raízes lá desde a nossa infância, desde que a gente estava lá no ventre da nossa mãe. Então, tudo que as nossas mães vivenciaram na gravidez, no processo ali, é passado para a vida do bebê. E isso é para toda mulher. Então, muitas vezes a criança vem ansiosa. Eu já tive situações de conversar com pessoas e dizer assim para mim, Paula, minha filha tem 3 anos, meu filho tem tantos anos e é tão ansioso. Eu digo, como é que foi a tua gravidez? É uma das primeiras coisas que eu pergunto. Nossa, Porque conforme foi a gravidez daquela mãe, automaticamente a criança passa a sentir. Isso é muito sério isso. Passa a sentir transtornos que ela nem mesmo conhece, mas está no no inconsciente dela. inconsciente, é isso que eu ia dizer. A gente é muito movido pelo inconsciente, né? A- Automaticamente, o nosso cérebro ele é 95% inconsciente. Apenas 5% é consciente. Então, daquilo tudo que eu faço, está no inconsciente. Muitas coisas que a gente não quer. E nosso cérebro ele é especialista em esconder, principalmente dores e Sim. traumas que a gente viveu. Como é importante entender como que o nosso corpo e a nossa mente, claro que cabe ao profissional, né? Mas a gente pelo menos identificar, né, para Uhum, saber, uhum. tá no momento de eu procurar alguém realmente que entende, né? Não tô aqui, tipo, com as posições ou em achismo, né? Mas eu tô entendendo em que momento eu tô precisando buscar um profissional e que profissional buscar, né? Uhum. Ah, que conselho que tu daria para uma mulher que percebe que o emocional dela tá ficando esgotado? Que ela procure ajuda o quanto antes, porque sozinha ninguém consegue. Então, que ela procure ajuda. Não é conselho, não é chegar para uma amiga e dizer, amiga, o que que eu faço? Não, é procurar ajuda para lidar com as dores emocionais. Porque toda doença emocional possui uma raiz. Então, ela precisa buscar ajuda o quanto antes. Sim, interessante. É a orientação, na verdade, né? Nem um conselho, já é a orientação. Procure Exato. ajuda. Ah, então, a gente conversou aqui sobre um pouco do autocuidado, né? Então, aqui seria uma pergunta, na verdade, o que que seria o autocuidado de verdade? E tu nos trouxe que o autocuidado de verdade é quando a gente vai na nossa raiz. É isso? Uhum. E quando eu olho para dentro de mim, né, Jerusa? Porque assim, não adianta eu só achar que autocuidado ele vai além da estética. Vai além de eu ir na manicure fazer as minhas unhas, é além de eu ir no cabeleireiro, é além. Porque quando eu estou bem emocionalmente, eu vou procurar fazer o meu melhor por mim mesma, sabe? Então, é tratar a doença que está lá dentro da raiz. É ir a fundo Sim. na história. E eu digo uma coisa para ti: a tua cura se encontra dentro da sua própria história. A partir do momento que eu encontro a minha cura, eu consigo ressignificar muitas coisas em minha vida. Interessante essa palavra ressignificar, então, não é o botar aí, né? Agora eu vou ter uma amnésia, vou esquecer todo o meu passado. Não. Não. É lembrar de uma outra maneira e ressignificar tudo aquilo que eu vivi. Só que ter uma percepção diferente das coisas que aconteceram. Isso? Exato, exatamente. É você olhar para trás e ver que aquilo ali você precisou passar para se tornar a pessoa que você está virando e se tornando hoje, sabe? É muito importante. Tudo faz parte de um propósito, Exato. né? Uhum. Perfeito. Como te encontrar nas redes sociais? Esse ia ser agora uma pergunta porque seria o encerramento, né? Mas eu queria saber se antes disso, ainda eu queria saber se tu tens mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar ou alguma coisa que tu acha interessante trazer aqui, que eu acabei não entrando aqui no contexto. Uhum. Jerusa, antes de a gente encerrar, uma das coisas que muitas mulheres têm me procurado é por conta da ansiedade. Porque hoje a ansiedade ela tem sido generalizada. E o nosso país hoje vive um ranking mundial de ansiosos. Nossa, Não é nem Brasil, a nível de Brasil, é mundial. Então, o nosso país hoje ele está dentro do segundo lugar, um país mais, segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano agora, que eu não lembro bem, mas dos países mais ansiosos, ou seja, com pessoas que têm problemas de ansiedade. Então, eu vejo muito importante, algo que é muito importante para nós mulheres é realmente você olhar para dentro e se cuidar. Quando eu falo esse olhar para dentro, é pensar o como você está sentindo. Se aquilo faz bem para você, é saber dizer não quando precisa dizer não, porque muitas mulheres não conseguem dizer não. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para nós mesmos, é se respeitar. Respeitar aquilo que sim, precisa ser respeitado em nós. Que se nós não nos respeitarmos, quem lá fora vai nos respeitar? é verdade, tem sentido.
Ahn, Então, a mensagem que foi trazida hoje, que eu achei muito interessante, a gente até discutiu isso num outro podcast, né? Que a gente tem que acordar e, o dia não tá legal, vamos botar uma roupa e vamos vencer nossas guerras, nossas batalhas bem lindas, né? E Uhum. não que não tem que ser assim, tem que ser assim, mas que o autocuidado, então, ele começa por dentro, na verdade. Então, Exatamente. parece que cada podcast nosso vai se completando com informações, né? Uhum. Então, acho que acredito, né, que essa foi uma das maiores lições que a gente pôde trazer daqui hoje, né? Que o autocuidado realmente ele começa de dentro, para que a gente consiga estar de bem com a gente mesmo, ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, né? Exatamente. E entender que para tudo sempre vai ter um apoio, né? E Isso. sempre buscar o profissional correto. No teu caso, precisei ali me afastar do trabalho, busca um advogado, vai lá, dá entrada no teu auxílio doença, Uhum. né? Preciso de um apoio psicológico, vai lá, procura um terapeuta, procura um psicólogo, né? No teu caso é muito bacana porque tu já tem uma especialidade no universo feminino muito mais interessante, consegue entender, né, com mais facilidade, né? Identificar essa fragilidade da mulher, já que é a Uhum. tua especialidade, né? E Paula, daí onde te encontrar nas redes sociais hoje? Tu já sabe de cabeça ali teu arroba, tu queres Sim, que a Vitória sim. A Vitória pode deixar também Pode, depois pode ali deixar. na nossa legenda aqui do Uhum. vídeo, né? A gente te marca também aqui nas nossas postagens, né? Mas deixa aí o teu arroba e deixa uma frase, o que tu, né, queres trazer a mais aí pro pessoal também. Então, meu arroba é arroba Paula Piva terapeuta, underline, terapeuta. E se você, mulher, precisa, não deixe de procurar, não deixe de buscar ajuda, que é prioridade. A gente precisa se priorizar, porque ninguém vai priorizar você se você não se priorizar primeiro. Então, é essa mensagem que eu deixo para todas as mulheres. Buscar primeiro a sua prioridade, aquilo que realmente precisa ser trabalhado e cuidado dentro de você. Porque quando eu estou bem, todo o ciclo, meu ciclo familiar, social, enfim, todo o resto vai ficar bem. Começa por mim. Muito obrigada, Paula, pela tua presença, por nos trazer bastante clareza, bastante informação. Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast, Madame Jurídica, e com tantas informações e clareza que a Paula trouxe pra gente, e a Paula se coloca à disposição, aqui, né, a gente também do podcast também se coloca aí à disposição para as meninas para trazer, que é seu propósito, né, Paula, trazer informação e se colocar à disposição de quem estiver precisando de ajuda, que o Isso. propósito maior aqui dentro é isso, realmente ajudar e fortalecer as mulheres com a nossa história, né? Com a história de tantas mulheres que passam por aqui e deixam sempre alguma semente aqui, né? E eu sempre falo, você é o que você deixa, né? E as mulheres que passam por aqui no nosso podcast, todas elas sempre deixam boas informações, boas histórias, boas inspirações. Tá, Paula? Então, muito obrigada pela tua presença. Obrigada também, Jerusa. Obrigada a todos.